Está entrando no ar o Opinião desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2013. No programa de hoje a gente vai tratar sobre a tão comentada visita do Papa Francisco ao Brasil. Ele que chegou hoje, quase na metade da tarde mais ou menos, para participar da Jornada Mundial da Juventude. O Opinião de hoje vai trazer outras religiões para a gente tentar fazer um contraponto a essa visita do Papa. Eu recebo hoje aqui Patrick Siqueira, ele que é pastor da Igreja Adventista em 4 cidades aqui da região: Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa e Salvador do Sul, além de teólogo. Boa noite, Patrick. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar desse assunto tão interessante. Também com nós, Ciliane Ariotti, ela que é da Sociedade Espírita Luz e Verdade. Boa noite, Ciliane. Boa noite, é sempre um prazer retornar à TV Farroupilha e debater com os colegas. Ju Casale, ela que é um bandista. Boa noite, Júlia. Boa noite. Eu quero agradecer o convite e dizer da satisfação de retornar a essa casa para debater um assunto bastante polêmico. Guilherme Macalossi, jornalista, radialista, colunista de jornal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cristiano. Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Vamos aí falar a respeito dessa importante visita aí do Papa Francisco. Também com nós o Cuca Anguinoni, ele que é diretor aqui da TV Farroupilha. Boa noite, Cuca. Boa noite. Muito obrigado pelo convite de novo, que aliás a gente montou a Opinião justamente para criar esse tipo de polêmica saudável, discutir o que está acontecendo na atualidade no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo, e isso é muito importante. Obrigado. Começar aqui, eu quero uma opinião rápida de todos vocês sobre a visita do Papa. É válido, não é válido? O que vocês acham dessa vinda dele para o Brasil? Começar ali pelo Patrick. Ok. É muito interessante, com certeza, imagino que nosso país, o Brasil, é provavelmente o maior país católico em porcentagem de população. É muito interessante a vinda do Papa, né? Eu imagino que é um privilégio para os fiéis poderem conhecer pessoalmente o seu líder espiritual e olhando, né, pelo lado das pessoas, da espiritualidade, é muito interessante. Nós, protestantes, nós respeitamos, né, a Igreja Católica, mas, na minha opinião, eu acho que existe uma separação, né, entre o Estado e entre religião. Eu acho que o nosso país é um país laico, né? Essa Constituição que o Brasil é um país laico. Exatamente. Eu não concordo somente com o governo utilizar dinheiro público, né, para financiar a vinda do Papa até aqui. Isso causa um problema com as outras religiões, né? Daqui a pouco os outros vão começar a reclamar e pedir também que o governo custeie a vinda dos seus líderes mundiais até o Brasil. É interessante a vinda dele, eu acho válido, mas eu não concordo com essa parte do governo estar custeando, né? O custo dessa vinda do Papa para o Brasil, esses quase uma semana que ele vai ficar aqui, são de 118 milhões de reais. A gente já vai entrar nesse assunto também. Você lembra a Sociedade Espírita, como é que ela vê essa vinda de um líder religioso para o Brasil? Bom, em princípio, o Espiritismo respeita todas as crenças e não entende que haja uma ou outra que seja superior às demais. O que nós precisamos prestar atenção nessa visita do Papa é que ele não se trata apenas de um chefe religioso. O Papa Francisco é também um chefe de Estado. E isso deve ser considerado quando nós analisarmos a importância, a relevância da vinda dele para o Brasil. De qualquer forma, é inegável a importância que tem o Papa como um líder de uma religião que é a principal, embora devêssemos ter uma divisão entre a religião e o Estado no nosso país, a gente sabe que isso, historicamente, culturalmente, existe uma interferência muito grande, uma influência muito grande da religião católica no Estado brasileiro. De qualquer forma, ele é um líder espiritual da maioria da população do Brasil,
que a grande maioria é católica, e acho que isso deve ser considerado. Não que se justifique os exageros, mas deve ser considerado que ele é também um chefe de Estado. Ju Casale, o bandismo, perto da igreja adventista, do espiritismo, do catolicismo, ele é um pouco menos divulgado, ele aparece um pouco menos, né? Queria que tu explicasse para nós o que é, primeiro de tudo, o bandismo, explicar as premissas da religião e dar também a tua opinião sobre essa vinda do Papa Francisco. Então, o umbandismo, ele não deixa de ser, é uma religião, não tanto divulgada quanto as demais, não tão frequentada quanto as demais, mas também com a sua grande importância, onde o fundamento da Umbanda é amor, caridade e fraternidade. Então se busca, como eu falei no programa anterior que a gente fez aqui com o Cuca, a Umbanda, o sonho da Umbanda é ver a universalidade das religiões, onde todas poderiam se unir e formar uma só. Seria o ideal, né? Isso é utópico hoje, mas seria o ideal. Quanto à vinda do Papa para o Brasil, vistas da função, vista da visão umbandista, vou tecer a minha opinião, tá? Eu acho de extremamente valia um chefe de Estado vindo para cá, nessa Jornada Mundial da Juventude, o Brasil sediar esse ano, que essa jornada ela acontece com a visita dos papas de 2 a 3 anos, né? Mas anualmente ela acontece nas várias dioceses do mundo todo. Acho interessante o Papa estar vindo nesse momento, justamente no momento que o nosso país passa por um momento bastante turbulento em função dessas manifestações. Acho preocupante também, a gente vai com certeza falar sobre os custos exacerbados, mas que estão sendo necessários nesse momento até para preservar a vida dessa pessoa, né, que é um chefe de Estado. Como poderiam vir outros chefes de Estado, Dalai Lama, etc. e tal, acho que é de extrema importância até pela visão de que dos jovens estarem participando. E é muito importante que os jovens se voltem para a religião. O que está faltando muito é um pouco de fé. Em todo o povo, né? Em todo o povo. Guilherme, a gente sabe que tu é um adorador da política, né? Um cara que está sempre aí falando sobre isso. Que na tua visão, assim, justamente essa vinda do Papa nesse momento delicado que o nosso país vive, com protestos, infelizmente, com vandalismos, até onde a visita dele pode talvez amenizar e tentar resolver, daqui a pouco uma conversa com a presidente, ele dá aí uma orientação para ela, dá algumas dicas para ela, para tentar, talvez, amenizar essa situação. E se tu tem algum medo de que essas manifestações possam interferir nessa visita dele? Bom, com relação à vinda do Papa, eu faço minhas palavras da doutora Ciliane. Eu acho que ali nós estamos tratando de um chefe de Estado, além de ser um chefe espiritual de uma religião. Agora, com relação ao que tu colocasse, Cristiano, é importante destacar o seguinte: eu hoje estava acompanhando a cobertura jornalística da chegada do Papa. Ele aterrissa, desce do avião e se encaminha. Então ele é apresentado a dona Dilma e a 39 ministros. E mais uma curriola de bandidos ali, como o senhor Renan Calheiros, etc. Então tu imagina só a própria reação do Papa. O Papa, achando que veio ao Brasil, chega e se depara com esse bando de gente. Ele acho que está no inferno. Mas alguém não falou que ele viria fazer um exorcismo? Alguém disse isso. Mas, de qualquer forma, tu perguntasse a respeito da questão dos protestos. Bom, o Anonymous, que é esse senhor aí que está organizando os protestos nacionais, ele pediu para que houvessem protestos, para aproveitar a ocasião da vinda do Papa, não protestos contra a Igreja Católica, mas protestos para que, novamente, através da cobertura jornalística internacional a respeito da vinda do Papa para cá, que se aproveitasse para se mostrar as mazelas nacionais. O Papa Francisco vai resolver o problema? Não, ele não vai resolver o problema. Não, ele não vai resolver. Quem pode resolver o problema são as próprias pessoas, através do voto, através da conscientização, através da... Mas aí que o Cristiano, tu acha que essa vinda dele pode ajudar nessa conscientização?
Não é o tema dele vir para cá, em que pese o Papa Francisco de ser de uma corrente dentro da Igreja Católica muito ativa em termos de militância, etc. e tal. Ele tem uma militância muito forte na Argentina, onde ele foi bispo, etc. e tal. Mas o objetivo dele, e eu acredito que essa tem sido pelo menos a tendência dos últimos 2 papas, tanto do Papa Bento XVI quanto do Papa João Paulo II, é de buscar o seu público. Qual é o seu público? Os católicos da Igreja Apostólica Romana. Eu não acho que a visita dele tenha cunho politiqueiro, mas eu acho que muitos políticos que sofreram com os protestos, e aqui cito Sérgio Cabral, Dilma, Eduardo Paes, esse pessoal aí que sofreu muito, principalmente o seu Sérgio Cabral, eu acho que eles vão tentar consumir do Papa a popularidade dele em algum nível para tentar, digamos, se aproveitar da situação ou amenizar o impacto das próprias manifestações. Agora é interessante, o Papa foi recebido por uma senhora que se diz que é católica quando convém, quer dizer, na época da eleição passada ela foi lá, foi na igreja, nunca foi na igreja, tanto é que ela errou o sinal da cruz, fez com a mão esquerda. Né? Ela disse que ela acredita na existência de uma deusa chamada Maria, né? Ou seja, eu não sei que tipo de teologia que ela estuda, né? Uma deusa chamada Maria, que é a deusa das mulheres. E ela, evidentemente, é abortista, né? Ela é a favor do aborto. Eu não estou aqui criticando quem seja a favor do aborto, mas ela é uma falsa católica, na minha opinião. Ou pelo menos uma católica de ocasião que vai se aproveitar da vinda do Papa Francisco para tentar recuperar alguns pontinhos no Ibope. Tu que se considera um conservador, portanto, ao lado da igreja, né? Eu defendo em muitos aspectos da Igreja Católica, em que pese eu não ser um frequentador de culto. Eu tenho uma noção, digamos assim, um entendimento a respeito da existência de Deus que difere talvez um pouco do Deus católico, mas eu defendo muitos posicionamentos da Igreja Católica. Interessante. Cuca, tu além dessa tua opinião, tu trouxe alguns documentos também, alguns textos aí, né? Sim, porque a ideia é a seguinte aqui. Nós estamos vivendo um momento muito interessante nesse país. É algo que nunca se viu, uma revolta geral, está todo mundo cansado de sustentar vagabundo em tudo quanto é esfera política brasileira. E a gente vai buscando umas reportagens e vai encontrando assim. Carmen Lúcia é a ministra do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. A Carmen Lúcia se viu envolta numa reunião com as empresas que prestam serviços para manutenção e testes de urnas eletrônicas. Gira em torno de 120 milhões de reais o custo da manutenção, de fazer os testes das urnas. 5 milhões é um dos convênios para fazer os testes e 115 milhões para o funcionamento das urnas. E essa reunião era para que a ministra empurrasse com a barriga o contrato que já havia encerrado para ser emendado lá, editado, como é que se chama? Enfim, para ele tocar adiante aditado para tocar adiante mais um pouquinho. E a ministra bateu o pé e disse que quer licitação. São 120 milhões de reais. O Tarso está envolvido aqui num clipe que eu busquei hoje também, que é do Zero Hora. Governo Tarso aumentou o gasto com CCs em 70%. Panorama no Rio Grande do Sul. O governo empregava, durante abril, 2.928 funcionários em cargo de confiança, 10,6 milhões de reais foi o custo de abril, 1 bilhão por ano. Aí eu tenho que ler uma coisa que me deixa irritado, que eu ouvi falar daquela ministra de meia tigela que eles chamam de Deli Salvati. Nunca gostei daquela mulher e eu detesto ela, e olhem aqui. Agora, ministros e senadores ganham aposentadoria e salário. Óbvio. Vão lá para isso mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. A ministra Ideli recebe Ideli Salvati recebe R$ 5.063 de salário do Senado, mais o salário de ministra de 11, 12 mil reais. César Borges, dos Transportes, 11.452 líquidos de salário de aposentadoria do Senado, mais 6 mil reais lá, não sei do quê. Por aí vai o Campelo, que é do TCU, deputado federal por Brasília, que recebe 18,6 mil reais de salário líquido entre o acúmulo de ministro e o salário de senador que ele se aposentou. Aí a gente chega, recebe o Papa, não tenho nada contra o Papa, não tenho nada contra a Igreja Católica, não tenho nada contra nenhuma religião, muito pelo contrário, mas aí a gente tem que encontrar o seguinte para ler, ó.
Suíte do Papa, porque ele é muito simples, ele é ele já chama Francisco porque ele é simples. 45 metros quadrados na Casa Assunção, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Banheiro reformado, ele não quis nada de suíte, ele não quis nada de exageros. A FAB, Força Aérea Brasileira, foi a Roma e buscou um Papa móvel e um jipe aberto para o Papa desfilar no Rio de Janeiro. 21 mil homens das Forças Armadas cuidando deste evento. Até anotei aqui, quinta-feira a Fafá vai cantar para ele. Eu adoro Fafá de Belém. O Papa, a gente vai custar para os cofres brasileiros, ele pode ser chefe de Estado, ele pode ser representante da Igreja Católica, ele pode ser quem ele quiser. 118 milhões de reais para o meu bolso, para o bolso do Guilherme, da Ju, da Ciliane, do pastor Patrick, do Cristiano, da Bea, que está aqui conosco assistindo, a esposa do Patrick, nome? Andiele. A Andiele e a Simone. 118 milhões de reais. Não tem hospital, não tem estrada. Hoje eu li uma notícia que 7 automóveis furaram os pneus lá na Rota do Sol. Próximo, não me lembro de que lugar exatamente, indo para a praia porque a estrada é um buraco só. Não tem dinheiro para fazer estrada, Dilma. Não tem dinheiro para fazer hospital, não tem dinheiro para creche, não tem dinheiro para cuidar de ninguém. Mas tem 118 milhões de reais para trazer o Papa para o Brasil. Essas coisas não descem mais. Não dá mais para engolir esse tipo de coisa. É IDELI ganhando salário, é senadora que sobe no muro na hora de votar contra, as raposas que tomam conta do galinheiro, por aí nós vamos. Sabe? Isso me deixou muito chateado. 118 milhões, mas a gente não tem hospital, Cristiano. Exatamente. Daí desse primeiro bloco vocês podem ter uma ideia do que vai ser a opinião daqui para frente. A gente está chegando já no nosso primeiro intervalo. Aqui a chance de todo mundo já expor um pouquinho das suas ideias. No segundo bloco a gente volta falando aí sobre esses gastos e sobre toda a visita do Papa Francisco. A opinião volta daqui 5 minutos.